Bom dia, meu nome é Gabriel Mendes da Silva e eu faço parte do grupo junto com o Pedro, o Arthur e o Marcelo. A gente vai falar sobre o movimento Direta Já. O porquê desse movimento. No início dos anos 80, foi um período de crise para o Brasil. Em geral, as crises consistiam em dívidas externas impagáveis, grandes déficits fiscais e volatilidade inflacionária e cambial. Isso tudo durante o governo militar. Com isso, o povo brasileiro estava totalmente descontente com o governo e tinham certeza de que algo deveria mudar. O movimento Direta Já ocorreu em março de 1983 e durou até abril de 1984. Esse movimento ocorreu nas maiores cidades do Brasil. Os maiores líderes do movimento foram Dante de Oliveira, Luiz Inácio Lula da Silva, Ulisses Guimarães, entre outros. Quem realmente esteve início nesse movimento foi o Partido dos Trabalhadores, mais conhecido como PT, liderado por Luiz Inácio Lula da Silva. Porém, o PMDB, que na época era um partido recém-criado, foi o primeiro a organizar uma marcha a favor das diretas. Esse movimento se resume em querer os votos à presidência direta. Dante de Oliveira foi um engenheiro civil e político brasileiro, nascido em Cuiabá, dia 6 de fevereiro de 1952. Ele ficou nacionalmente conhecido pela autoria de uma emenda constitucional que levou seu nome, propondo o restabelecimento das eleições diretas para presidente da República. Ulisses Silveira Guimarães foi um político e advogado brasileiro, um dos principais opositores à ditadura militar. Luiz Inácio Lula da Silva, mais conhecido como Lula, foi o principal fundador do Partido dos Trabalhadores PT, ex-sindicalista, ex-metalúrgico brasileiro e ex-presidente do Brasil. Entre as cidades que mais se destacaram nas manifestações e comícios estão São Paulo, com o movimento do dia 16 de abril de 1984, contando com aproximadamente 1.500.000 pessoas, ultrapassando em 2017 pelas manifestações em pró-impeachment da Dilma Rousseff. Também em São Paulo, no dia 27 de novembro de 1963, na Praça Charles Miller, no Pacaembu, teve aproximadamente 15.000 pessoas, sendo elas Inácio Lula da Silva e Fernando Henrique Cardoso. No Rio de Janeiro, o movimento do dia 10 de abril de 1984 contou com aproximadamente 1 milhão de pessoas. O maior movimento realizado na região Nordeste ocorreu no dia 6 de abril de 1984 no Rio Grande do Norte, mais especificamente em Natal. O movimento reuniu 50.000 pessoas na Praça Gentil Ferreira. Entre as cidades que mais se destacaram nas manifestações e comícios estão São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Recife, Porto Alegre e Curitiba. Participaram intensamente desse processo nomes políticos como Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, Leonel Brizola, Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas, entre outros, sempre agindo juntamente com seus partidos. Os partidos que mais se engajaram no processo foram PMDB, PT e PDT. Além dos políticos, personalidades de outras áreas também participaram com força nesse movimento. Entre eles, os músicos Fafá de Belém, Chico Buarque e Martim da Vila, e o jogador de futebol Sócrates. Contudo, um nome não pode faltar. Ele é considerado a pessoa mais importante de todo o movimento. O, na época, deputado federal Dante de Oliveira, representado do PMDB do Mato Grosso. Quais eram as relações entre padrões de controle, autoridade e sanção com as diretas já? Primeiramente, os padrões de controle nas diretas já eram de responsabilidade do governo brasileiro, que limitava a população a não ter direito a voto, a limitação da liberdade de expressão e até também a censura nas mídias, que eram qualquer música, jornal ou televisão que tivesse uma mensagem subliminar ou algo que era a favor da oposição, às diretas já, eram totalmente censuradas na hora para que a população não visse isso. As autoridades nas diretas já pertenciam a políticos que eram a favor do voto indireto e a militares que tinham um maior poder sobre a população. Esse poder é chamado de coercitividade, algo que o Estado pode intervir nos comportamentos individuais das pessoas sem que elas queiram. Quem não respeitasse o governo ou suas propostas sofreria um tipo de sanção,
ou que é mais comum chamarmos de pena, que naquela época eram de formas desumanas e muito ruins à população, o que ficou muito marcado na história do Brasil. Havia muita censura, muitas perseguições, muitos espancamentos, muitas prisões e a pior delas, as execuções. Isso era uma tentativa do governo brasileiro de conter os opositores a não conseguir fazer mais aliados para a tentativa de tirá-los dele do poder. 25 de abril de 1984, o dia em que toda a população havia esperado, o dia da votação da emenda Dante de Oliveira. Às vésperas da votação, um blackout de energia ocorreu em parte das regiões sul e sudeste e causou apreensão à população que estava acompanhando na rádio a votação. Segundo a Eletrobras, a empresa estatal que controlava todo o sistema elétrico nacional da época, o blackout ocorreu por problemas técnicos na rede de transmissão. Porém, tudo voltou ao normal e a população conseguiu acompanhar a votação. A emenda Dante de Oliveira, que precisava de 2/3 dos votos dos parlamentares para ser aprovada, não teve sucesso. Votaram a seu favor 298 parlamentares, 65 foram contra e 3 se abstiveram. Porém, para não desagradar aos militares nem aos seus eleitores, 112 parlamentares simplesmente não compareceram à votação, resultando na derrota da emenda por 22 votos e adiando os sonhos brasileiros de mudar para presidente da República, o que só aconteceria em 1989, tendo Fernando Collor de Mello como vencedor. Por conta das derrotas da emenda, coube aos participantes do movimento negociar o fim da ditadura militar. De qualquer modo, a campanha marcou a volta da politização da sociedade brasileira, reprimida durante os governos militares, bem como deu início ao movimento que veio a culminar na eleição indireta de Tancredo Neves à presidência, em 1935. Entretanto, morreu antes mesmo de assumir o cargo. Seu vice, José Sarney, assumiu plenamente o governo até o final de seu mandato. O ocorrido acarretou indiretamente na criação da Constituição de 1888, Constituição atual, assim como em projetos de transição política capazes de desarticular a profunda mudança do cenário político nacional.